boa noite, meus amores! E sim, eu tô bem pós-cirurgia, tá? Já tô conseguindo andar, já tô melhorzinha, gente. Semana que vem já tiro os pontinhos, tudo correr certo, vou ficar bem, tá bom? Então, voltando aí com as nossas aulinhas, né? Esse vídeo eu tô gravando uma semana depois que tô operada, então já tô em condições melhores. Então, vamos lá. Vamos ter duas aulinhas, tá, hoje, que a primeira é a avaliação multidimensional do idoso e a segunda é envelhecendo com saúde, tá? Vocês vão perceber que eu vou estar de roupas diferentes nos dois vídeos, porque essa aula eu não tinha pronta, então tô gravando ela agora, e a próxima eu já tinha pronta, então eu vou usar os vídeos anteriores meus, tá? Mas é o mesmo conteúdo. Outra coisa, vai ficar apitando mensagem aqui, que nem vocês estão vendo agora, porque tá rolando prova lá na outra sala, que eu dou aula, de uma outra professora e o grupo é o mesmo. E ela posta tudo nesse grupo e fica chegando notificação pra mim, tá? Então, me perdoem, mas é o horário que eu vou ter pra gravar, senão não vai dar tempo de eu postar até amanhã. Então, bora lá. Essa primeira aula, como eu falei, é a avaliação multidimensional do idoso, né? E no que essa avaliação multidimensional deve se pautar, né? Qual que é a base dela? Então, a gente fala que além dos critérios existenciais, né? Que é os critérios básicos da vida de um paciente, a gente também tem que olhar a abrangência de agravos, ou seja, a gente vai ver o paciente ali, o estado de saúde atual dele, né? Então, vamos supor que esse paciente é hipertenso, que ele é um paciente cardíaco, mas que ele está estável. Mas a gente tem que avaliar também que esse é um paciente que pode a qualquer momento ter uma elevação de uma pressão arterial e aí o quadro dele vai se agravar, ele pode ter um infarto por causa dessa hipertensão, né? E isso é trabalhar com a abrangência de agravos, é prevenir tipo, qualquer complicação que esse paciente pode ter simplesmente pelas doenças de base que ele já tem, tá? Faz necessário também se considerar a particularidade de cada pessoa, e isso eu sempre vou falar pra vocês, que é tipo assim, não é porque uma pessoa é hipertensa, vamos supor, eu sou hipertensa e minha mãe é hipertensa, que a gente vai tratar minha mãe e eu da mesma forma, porque eu tenho 24 anos, a minha mãe tem 53, são pessoas diferentes com organismos diferentes, então o cuidado sempre tem que ser particular, tá? Individual. Aí ele fala que sabendo que o processo de envelhecimento é acompanhado por alterações biopsicossociais, ou seja, tanto do nosso organismo como influências do ambiente, né? A gente se transforma, há de se compreender, sobretudo, que a qualidade de vida é o principal parâmetro, né, na nossa avaliação multidimensional do meu idoso. Então, toda vez que eu quero, né, ver o estado de saúde do meu idoso, eu tenho que focar na qualidade de vida. O que é que eu posso fazer para melhorar e prolongar essa vida do meu paciente? E aí, gente, essa aqui, prestem atenção porque essa parte da aula é muito complicada. Até eu, para entender isso aqui, foi muito tempo, tá? Então, prestem atenção bastante nesses dois slides. Doença versus condição crônica. Então, assim, não pesquisem no Google, porque senão vocês vão ficar loucos, tá? Com esses dois conceitos. Ele fala assim, pode ser o envelhecimento um período de maior vulnerabilidade às doenças, ou seja, quando eu fico doente, eu tenho mais propensão a ter doenças. E condições crônicas. Então, vamos definir aqui o que é doença e o que é condição crônica. Doença, e agora é a parte que fica complicada. Doença é qualquer coisa existente no mundo. Então, uma rubéola é doença, uma hipertensão é doença, uma infecção de trato urinário é doença, uma erisipela é doença. Pense em qualquer coisa aí que vier na cabeça de vocês se está alterando o organismo. É uma doença. Tudo bem? Outra coisa importante, doença ela é tratável, ela tem cura, ela é curável, desculpa, ela nem é tratável, é curável. Doença, geralmente, a gente vai tratar o paciente, ele vai se curar, tá? Ele vai ficar livre dela. Condições crônicas. O que é a minha condição crônica, Pro? São doenças que não se tem mais cura, tá? Elas têm tratamento, mas elas não têm cura. Então, o indivíduo está doente e a doença dele é intratável, aliás, incurável.
Ela é tratável, você pode viver vários anos com ela, mas ela não tem mais cura, tá? Isso é uma condição crônica. E aí ele fala que, assim, cada uma, né, vai se desnivelar, ela vai ter suas peculiaridades. Esses dois termos, eles têm suas diferenças. Então ele fala que, assim, algumas morbidades não podem ser consideradas doenças. E olha pra vocês verem como é confuso isso aqui. Mas sim condições crônicas, pois embora pertençam a disfunções patológicas, elas são comuns no envelhecimento. O que ele quer dizer aqui? É muito complicado, gente. Por exemplo, a hipertensão, vocês concordam comigo que ela é uma doença? Só que ao mesmo tempo que ela é uma doença, ela é uma condição crônica, porque ela não tem cura, ela é apenas tratável. Só que quando a gente fala da população idosa, a gente não considera a hipertensão como doença. Por quê? É uma patologia que ela é presente em praticamente todos os meus idosos. Então, prestem atenção nisso. A hipertensão em si é uma doença. Bom, só que quando a gente fala de hipertensão em idoso, ela deixa de ser doença e torna-se condição crônica, porque o idoso ele é suscetível a ter hipertensão. Como o idoso, ele é suscetível a ter pneumonia. Praticamente 90% dos meus idosos vai ter pneumonia em alguma fase da vida. Então a gente pega essas doenças que são muito comuns em idosos e não fala que elas são doenças. Elas são condições crônicas, porque elas são muito prevalentes em idosos. Mas vocês concordam comigo que se eu pegar uma pessoa jovem hipertensa ou uma pessoa jovem com pneumonia, aí eu vou falar que essa pessoa está doente. Por quê? Porque hipertensão, pneumonia são doenças que não são comuns em pessoas jovens. Entenderam? É muito louco. Eu tenho certeza que eu vou ter que explicar isso na nossa aula online, porque esse conceito buga a mente da gente, tá? Então, só para vocês, resumo, gente. Doença é tratável e ela é qualquer patologia existente no mundo, ok? Condição crônica não é curável, ela é tratável, né? E ela é prevalente em alguma classe, seja ela idoso, seja ela jovem, seja ela em adulto, seja ela em RN, tá? Então, condições crônicas, além de não ser curáveis, geralmente ela tem um público-alvo, tá? E aí, quando eu tenho uma doença que é comum em determinada população, eu falo que ela é uma condição crônica. Eu não classifico como doença, mas sim como condição crônica. Acho que deu pra entender, né? Na aula eu reforço isso, tá? E aí eu vou dar sequência aqui, que ele só complementa, né? Que apesar de ser comuns no envelhecimento, não se apresentam ao idoso como uma doença, no sentido de impor limites e incapacidades, tá? Que é isso que eu tô falando. A hipertensão, ela é tão comum no idoso que ela não promove incapacidade no idoso. O idoso consegue viver anos sendo hipertenso, entendeu? Mas eu vou ter que explicar isso de novo nas aulas. E aí, quando vocês falam assim, agora eu entendi, Pro. Mais ou menos. Porque aí tem um conceito do condição crônica versus doença crônica, que são duas coisas diferentes também, tá, meus amores? E é isso que eu falo pra vocês, não pesquisem no Google, porque vocês vão ficar loucos com as definições, porque o Google não dá definição de condição crônica, ele define só doença crônica, tá? Vamos lá, vou tentar explicar essa parte também. Essa é a parte mais longa da aula, depois fica melhor, tá? Então, assim, afirma-se que apesar de ser comum a existência de pelo menos uma doença crônica no meu idoso, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, né? Sua capacidade funcional, por vezes, está preservada. Por quê? Que eu acabei de falar pra você. A condição crônica é uma doença que ela é comum em determinado público-alvo. Então, ela não é capaz de deixar aquele indivíduo incapacitado, que é o caso da hipertensão em idoso. É super comum o idoso ser hipertenso, tá? E aí ele fala que por isso deve ser considerado, então, condição crônica. Então, isso ficou bem claro para vocês, né? Ao invés de doença crônica.
Isso é tão evidente que a maioria dos idosos mantém suas atividades de vida diária preservada e com manutenção da sua funcionalidade, apesar de conviver com uma ou mais condição crônica. Por isso, a funcionalidade e a incapacidade são os melhores parâmetros para avaliação de condições de saúde e doenças no idoso. Então, vocês vão conseguir entender agora essa parte de condição crônica e doença crônica. Eu falei para vocês que quando eu tenho a hipertensão no idoso, ela é uma condição crônica. Por quê? Ela não causa incapacidade no meu idoso. É uma doença extremamente comum no idoso e ela não deixa o meu idoso incapaz de realizar atividades básicas da vida. O que seria então uma doença crônica para um idoso? O câncer. O câncer, ele é uma doença que geralmente ele é tratável, não é curável, principalmente em idoso, tá? E ele vai debilitar o meu idoso, tá? Então, é um exemplo clássico. Se eu perguntar pra vocês, deixa eu dar um pause por causa do mal. Então, se eu perguntar na prova pra vocês, qual é a diferença de condição crônica e doença crônica? O que vocês têm que me responder? Condição crônica é uma doença que é comum em um determinado grupo de pessoas, por exemplo, o idoso, tá? Ela não é curável, ela é tratável e ela não causa incapacidade nessa pessoa. Aí eu vou pedir um exemplo de doença de condição crônica, né? Um exemplo de uma doença que é uma condição crônica no meu idoso. Vocês vão me responder hipertensão, ok? Porque a hipertensão ela é comum no idoso, ela não é curável, ela é só tratável e ela não causa incapacidade no meu idoso. Doença crônica. O que é doença crônica? É uma doença que ela não é curável, ela é tratável e ela causa um grau de dependência, ela desestabiliza o meu idoso, tá? Ou qualquer pessoa de qualquer idade, tá? Ela traz danos nessa pessoa e geralmente esses danos são progressivos. Exemplo, o câncer. Tudo bem? Eu sei que é confuso, mas dá pra entender com muita força. E aí ele fala, né, que como eu já falei, que aqui o principal parâmetro que a gente vai usar para definir se é uma doença ou uma condição crônica é o grau de funcionalidade dessa pessoa, se ela tá sendo capaz de manter as suas atividades de vida diária ou não, tá? E aí vocês conseguem esclarecer bem esses dois termos. E aí vamos, né, definir funcionalidade e incapacidade. Então a capacidade de determinar e executar atividades de vida diária, levando-se em consideração as funções dos meus órgãos, sistemas e estruturas do corpo, bem como as limitações para as atividades e para a participação em que vive, tá? Ou seja, aqui eu esqueci de pôr o ponto, eu esqueci de dar as vírgulas, que eu li tudo em sequência. Mas o que ele quer dizer, gente, que funcionalidade é a capacidade de manter as suas funções de vida diária. Às vezes você vai ter um pouquinho de limitação, mas você é capaz de realizar essa função. Incapacidade é o que denota limitações, tá? Para atividades de vida diária ou para participação do convívio social. Só que aqui quando a gente fala de limitações, são limitações que realmente não te deixam executar aquela tarefa, tá? Porque, por exemplo, na funcionalidade eu posso ter uma limitação, mas por exemplo, assim, se eu me esforçar um pouquinho eu consigo realizar sem ter danos na minha estrutura corporal ou sem alterar o meu organismo. Na incapacidade, mesmo que eu me esforce, eu não consigo fazer aquela atividade, tudo bem? Aí ele fala que a adequada utilização desses dois termos em idosos vai permitir a validação mais contextuada de saúde da pessoa idosa, ou seja, vai permitir, né, que a gente avalie melhor esse idoso. Deslocando-se a mera identificação de agravos à saúde para uma abordagem centrada na preservação de autonomia e independência. Ou seja, quando a gente define se o idoso ele é funcional ou não funcional, né, se ele é incapaz ou não de executar uma tarefa, a gente vai trabalhar, né, vendo todas as limitações dele, quais fatores vão agravar a saúde dele e o que a gente pode fazer para solucionar esse problema, né? E aí a gente passa a ver ele como um todo e não somente centrado no agravo. E aí, gente, essa aulinha é meio chatinha, tá? Uma das mais chatinhas porque ela é bem teórica.
Existe uma escalinha, e aqui eu vou trazer a título de mais curiosidade para vocês, que chama Classificação Internacional de Funcionalidade, que é a CIF, tá? Aí ele fala que a funcionalidade e a incapacidade são os conceitos utilizados na avaliação do meu idoso. Em vigor desta, a criação da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade da Saúde, que é a CIF, foi criada pela Organização Mundial de Saúde em 2011, né? E o que é essa CIF? Ela é integrante da família de classificações internacionais e está associada aos estados de saúde indicados na Classificação Internacional da Doença, que é aquele CID-10 que todo mundo conhece. Na avaliação dos idosos, portanto, o CID-10 colabora com a definição do diagnóstico das minhas doenças. Então, gente, o CID-10 é os códigos que a gente tem para nomear as patologias de cada pessoa, porque às vezes a gente vai dar atestado lá no hospital e a pessoa não quer que coloque qual que é a doença dela, assim, de modo que todo mundo fique sabendo. Às vezes a pessoa tá com câncer e ela quer esconder. Em vez de a gente colocar que essa pessoa tem câncer, a gente usa um CID, que é um código que representa essa doença, tá? Aí somente profissionais da área que vai saber o que se trata aquele caso. Gente, vocês perceberam que eu falo com a mão, né? Eu sou inquieta, eu tenho muita gesticulação. Além disso, né, ele contribui para... ele falou assim, vou voltar um pouquinho. Na avaliação dos idosos, portanto, o CID-10 colabora com a definição do diagnóstico de doenças, perturbações ou outras condições de saúde, que deve ser complementado pelos dados fornecidos pela CIF, né, que é essa Classificação Internacional de Funcionalidade, possibilitando a abordagem, então, mais abrangente da pessoa, principalmente idosa. Então, quando a gente coloca lá o CID-10, em qualquer estabelecimento de saúde que vê aquela CID-10 mais a classificação da CIF, já sabe se aquele idoso é funcional ou não, qual é a doença dele, com o que a gente tem que trabalhar, tá? E como é dividida a CIF? A CIF ela tem duas partes, que é a funcionalidade e incapacidade e fatores contextuais, perdão. A primeira apresenta dois componentes, que é as funções do meu corpo e a estrutura do corpo. Atividades e participação. Então, como que está funcionando esse corpo? Tá todos os órgãos em dia? Ele tem todos os movimentos ou não? E outra, ele pratica atividades? Ele participa de uma sociedade? Ele é ativo ou não? Da mesma forma, a segunda parte, que é os fatores contextuais, tô difícil falar essa palavra, viu? Meu português tá falhado. Cada componente pode ser expresso em termos positivos ou negativos. E ele contém vários domínios, né, que são subclasses, e em cada domínio há várias categorias. Ou seja, cada parte desse componente tem classes e essas classes têm subclasses, tá? E aí, né, são as unidades de classificação que eles falam, é o modo que eles fazem essa classificação. Gente, aqui é mais a título de curiosidade, eu já vou explicar por que eu coloco isso na aula. E aí, né, como que é feita a avaliação multidimensional na atenção primária? E só voltando, eu já vou até introduzir. Eu coloco isso na área, tá? Eu vou, acho, provavelmente falar isso mais pra frente. Porque assim, geralmente, quem vai fazer essa avaliação é o médico e o enfermeiro. Só que tem aqui uma parte na aula que eles falam que qualquer pessoa treinada pode executar essa tarefa de fazer a classificação de risco do meu idoso, classificá-lo como funcional ou incapacitado, tá? Inclusive o técnico. Então eu acho importante vocês saberem, porque às vezes vocês vão estar lá no posto, alguém vai virar, vai falar pra você, olha, você tem que fazer essa classificação da CIF. Você vai olhar, que é isso? Né? E aí, pelo menos vocês já estão sabendo aqui que, né, o que é a CIF, que é essa classificação internacional. E no final da aula eu deixo as papeletas, tá? De como é essa CIF para vocês darem uma olhadinha. E aí, né, como que é feita a avaliação multidimensional na atenção primária lá? Toda vez que eu falo atenção primária, gente, é o meu posto de saúde, tá? Minha UBS, minha ESF, tá? Que é a Estratégia de Saúde da Família e afins, é a minha porta de entrada. A identificação de fragilidade e avaliação multidimensional do idoso na atenção primária em saúde pode ocorrer com auxílio de instrumentos, né, validativos, tal qual o Vulnerable
Alder Server VES13, pra ficar mais fácil, tá? São escalas, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando são instrumentos. E outra escala usada é o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional, que é o IVCF-20, que estratifica o idoso em baixo, médio e alto risco de vulnerabilidade. Tudo que eu tô falando aqui, gente, são instrumentos que a gente vai usar geralmente lá no postinho de saúde para ver se esse idoso é funcional, se ele é incapacitado, se ele é vulnerável a algum risco, tá? E é tudo dentro dessa grade, né, nessa pesquisa de vulnerabilidade do meu paciente que eu vou desenvolver os cuidados. Neste modelo de atenção ao idoso, o foco é a identificação dos riscos potenciais, ou seja, quando eu uso essas duas escalas, eu quero saber quais são os riscos que meu idoso tem, por exemplo, de sofrer um acidente, porque ele às vezes não se locomove direito, mais, né? Então ele precisa do auxílio de um andador. Então eu sei que, por exemplo, para ele descer uma escada é arriscado. Então eu vou trabalhar com os riscos potenciais que aquela pessoa tem. Que é mais ou menos o que eu tava falando. O meu idoso hipertenso e cardíaco, ele tem chances de ser infarto. Então eu vou ter estratégias que vão prevenir ele de ter esse infarto, entendeu? É por isso que são os outros estados. Aí vamos ver o que essas escalinhas, né? O VES13, né, que era aquele Vulnerable Alder lá, é um instrumento simples e eficaz para o rastreio de fragilidade do meu idoso, com ênfase nos dados referentes à sua idade, à percepção de saúde, ou seja, o que ele sabe sobre a saúde dele, se ele tem limitações físicas ou se ele é incapaz de executar alguma atividade, através do qual é possível priorizar o atendimento de acordo com o grau, né, de vulnerabilidade dele, porque é o que eu sempre falo, o cuidado é individualizado, a gente usa toda a equipe para cuidar de um paciente, mas eu tenho que tratar a dona Joana e o seu João de formas diferentes, porque eles são dois pacientes diferentes. Às vezes eles têm a mesma doença, mas o cuidado é diferente. Ele é composto por 13 itens, por isso que a gente chama ele de VES13. Tem duração média de aplicação de 4 a 5 minutinhos só, tá? E pode ser aplicado por qualquer profissional da minha equipe. Tá vendo por que eu trouxe pra vocês? Incluindo, gente, o meu agente comunitário da saúde, tá? E o técnico de enfermagem previamente treinados e supervisionados pela enfermeira, tá? Então, às vezes eu coloco umas funções que é do enfermeiro lá, tá? Mas se eu sei que um técnico pode fazer, eu coloco para vocês terem ciência, tá? Quanto ao respondente, pode ser o próprio idoso ou o seu familiar ou cuidador, tá? Cada item recebe uma pontuação individual e o somatório pode variar de 0 a 10. E aí, essa escalinha, né, o VES13, ele classifica o idoso em 3 tipos de idoso. O idoso robusto, que é para aqueles idosos que tiveram uma pontuação menor ou igual a 2. O idoso com risco moderado ou risco de fragilização, que é de 3 a 6 pontos. E o idoso de risco elevado ou muito frágil, que é pontuação maior ou igual a 7, tá? O VES13 está presente na caderneta da saúde da pessoa idosa, tá? Do Ministério da Saúde de 2014. E aí eu deixei, tá? Não é tão visível, gente, porque a imagem no Google desfoca bastante, mas eu deixei aqui esse quadrinho do VES13 e a pontuação dele, tá? Do lado, para vocês verem. E a IVCF-20, né, que é aquela outra escalinha, ela avalia 8 dimensões consideradas preditórias do declínio funcional e óbito em idosos, que são idade, autopercepção de saúde, o que ele faz de atividade de vida diária, se ele é capaz ou não de executá-la, cognição, humor, o comportamento, a mobilidade, né, ou seja, se esse paciente se move ou ele é acamado, tá? Comunicação e presença de comorbidades. Comorbidade, gente, é o mesmo que doenças, tá? Patologias. Múltiplas, representadas por polipatologias, que eu acabei de falar pra vocês. Ou se não, se ele é um paciente que faz uso de várias medicações, que é a polifarmácia, ou se ele foi internado recentemente.
Deve ser aplicados por profissional de nível superior, pois demanda de julgamento clínico no processo de execução. Então aqui, essa escala ela é exclusiva, gente, do enfermeiro ou do médico, tá? Então se algum enfermeiro pedir para vocês fazer, não façam. Por isso que eu coloco também para dar um alerta para vocês. O Corém respalda vocês de negar a fazer procedimentos que não são do âmbito de vocês, tá? Não tenha medo de enfrentar enfermeiro, porque tem enfermeiro que é folgado, pega a função dele, taca em vocês, e aí dá ruim, vocês dois recebem o processo, os dois para erguer o Corém, tá? Então, não façam. Sugere-se que na avaliação positiva de alterações da atividade de vida diária instrumentais, a cognição, o humor e o comportamento seja avaliado, então, por essa escala. E se complemente, né, a avaliação com o uso da escala de Layton e Broad, que é o índice de Katz, mini exame do estado mental e a escala de depressão geriátrica, que são outros instrumentos que vão investigar outras vertentes, né, outras componentes que não estão presentes aqui, mas esses também, gente, quem faz é o enfermeiro, tá? Eu só tô trazendo a título de curiosidade para vocês. E aí, como que é feita a pontuação dessa escala? Idosos com pontuação no IVCF-20 igual ou superior a 15 pontos apresentam alto risco de vulnerabilidade, tá? Clínico-funcional. Pacientes com pontuação entre 7 e 14 são considerados de moderado risco de vulnerabilidade e idosos com pontuação de 0 a 6 são considerados baixo risco. Devem ser submetidos à avaliação multidimensional do idoso conforme o resultado do IVCF-20 e aí depois disso fazer a elaboração do plano de cuidados, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? E ser acompanhados de forma rotineira lá na atenção primária. Quando classificado como frágil, o idoso deve ser encaminhado para atenção secundária, aos ambulatórios de atenção de especialidades. Então aproveitem e guardem isso na cabecinha de vocês. Atenção primária é a minha UBS, é o meu postinho de saúde. Secundária, gente, são os meus ambulatórios de especialidades, tá? Lembrando que para você acessar a especialidade, você tem que ter passado primeiro pela atenção primária. Por isso que a atenção primária é a porta de entrada da rede, que a gente fala. E anotem isso porque isso é pergunta de concurso público e todo concurso público eles fazem essa pergunta. Aí eu deixei essa escala só para vocês conhecerem a fotinho dela, tá? E acabamos. Era isso, daqui a pouco então começa a segunda aula, que eu provavelmente vou estar de cabelo comprido, provavelmente. Mas enfim, é eu. Beijo, meus amores.